Você está pronto para escapar? Você pode estar perguntando assim, escapar do quê, irmão Alex? A palavra de Deus mostra que muitos acontecimentos vão, né, estar sobre a face da terra, sobre esse mundo, onde haverá calor insuportável, toda a fonte de água ela vai se converter em sangue, assim não terá o que beber. Fala também que haverá uma marca que vai ser colocada sobre o ser humano, na mão ou na testa, a qual ninguém pode comprar ou vender, e ali fará a separação daqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Imagina as pessoas tendo que viver sem o dinheiro, né? Tem que como se marcar, que é a marca da besta, para poder comprar, poder vender algo. E haverá também tormentas, sabe? E tudo isso cairá sobre a face da terra. Terremotos. Muitas pessoas não se pregam mais sobre Apocalipse nas igrejas. Não se sabe o motivo, mas as bênçãos, elas tomaram conta das igrejas, né? Só se prega a bênção, só se prega a bênção, só se prega a bênção. E esqueceram do reino de Deus, né? O dia do Senhor. E Ele nos chamou para falar sobre esse dia também. E Jesus, Ele disse e diz na sua palavra que há uma maneira de escapar desta grande tormenta, desse grande dia, né? Muitas pessoas, eles acreditam que haverá o arrebatamento depois da grande tribulação, também durante a tribulação, a grande tribulação, e muitos acreditam antes, né? Eu acredito que a palavra do Senhor diz, e Jesus ele deixa claro que há um momento que dá para se escapar dessas coisas que vão se acontecer. E as pessoas elas têm deixado de lado o reino de Deus por causa das preocupações da vida, por causa do mundo, né? E elas se deixam levar sem saber que algo terrível, né, está preparado para aqueles que ficarem aqui nesta terra. Como as testemunhas de Jeová, elas querem ficar neste mundo. Mas assim, as tormentas, as pragas, sabe, as perturbações, elas cairão, né, sobre todos os habitantes da terra. E só que haverá os 144 mil, que são das 12 tribos de Israel, do povo de Deus, que vai separar 144 mil, que ficarão aqui na terra, selados por Deus, para ver que a palavra que Jesus falou vai se cumprir. E aí vão aceitar Jesus como Filho de Deus. E eles podem ser salvos, né? Porque dessa maneira eles não podem ser salvos, porque Jesus fala que passará os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Então tem que se aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, né? E eles, né, ainda não aceitaram, né, Jesus. Olha, diz aqui a palavra de Deus, em Lucas 21, 34, 35 e 36. Se vocês puderem estar acompanhando a palavra de Deus, nós vamos aqui estar lendo para vocês o que o Senhor tem falado. Diz assim: e olhai para vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. O que é vir de improviso? É você não estar esperando algo, e como no teatro, né? O teatro é assim, você está falando uma fala, você tem um texto normal. Só que existem momentos a qual você ou a pessoa esquece, ou acontece alguma coisa, sabe? Às vezes é as risadas do público que demora, às vezes é uma fala que a pessoa esquece, às vezes acontece alguma coisa na cena do teatro a qual não está programado. Algo acontece que não está programado. Não é que nem a televisão, né? Se acontecer alguma coisa que está programado, no cinema eles cortam a parte. Estou falando isso porque eu trabalhei nessa área, eu sei muito bem como que funciona. Então, teatro, cinema, se corta, se edita, monta, tá, mas no teatro não tem como. O teatro, ele tem que ser feito, né, como está no roteiro, mas se acontecer algo durante a cena, né, quem escreve, os diretores, os roteiristas, né, eles já
eles já entendem o seguinte, que haverá algo que pode acontecer em tal cena, que pode se improvisar. Então o ator ele tem que ser bom em improviso, né? Para poder assim escapar, né? De passar aquele vexame, escapar sabe, de não ficar legal. Então é algo que acontece que ninguém espera. Aí tem que se usar o improviso. Então diz assim, ó, nessa vida, né? E venha sobre vós de improviso aquele dia, né? Que você não espera. Algo que acontece que você não espera. Porque virá como um laço sobre todos os habitantes da face de toda a terra. Então veja bem, o testemunho de Jeová, eles pregam, né? Que aqui na terra, né, eles não acreditam que haverá, os moradores não vão estar no céu, né? É o que eles dizem. Mas a palavra de Deus fala assim, ó, porque virá como um laço sobre todos os habitantes na face de toda a terra. Então não haverá, né, pelo que diz a palavra de Deus, não haverá um canto, não haverá um cantinho, uma caverna, um lugar, sabe, um abrigo, um refúgio, a qual todos esse dia do Senhor virá como um laço, né, virá como um improviso que ninguém espera, e ele virá como um laço sobre todos os habitantes da terra. E ele diz assim, ó, vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas. Tem traduções que falam escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, haverá um momento ao qual Jesus ele se refere aqui, que há como escapar e vão estar, né, de pé diante do trono do Filho do Homem, que é quem? Jesus Cristo. Na minha tradução, ele fala assim, ó, sejais dignos de evitar que essas coisas venham acontecer, orando em todo o tempo. Pode estar todo o tempo orando. Gente, as pessoas, elas têm vivido, né, muito na igreja e no mundo. Essa mistura da igreja e o mundo, ela tem trazido a embriaguez, né, e os cuidados dessa vida. Porque as pessoas elas não falam mais sobre salvação. E se alguém falar sobre salvação, vai dizer que a pessoa está louca, que a pessoa não está batendo bem das ideias, que isso aí já é algo que vai demorar muito, né? E os acontecimentos, né, que estão acontecendo, eles mostram que Jesus está muito mais perto do que quando foi anunciado a volta dele. E as pessoas elas têm se esquecido, como a gente está falando sobre as testemunhas de Jeová, que pregam, né, aqui na terra. Mas existem palavras que deixam claro qual Jesus Cristo, porque se pregar que o nome de Deus é Jeová, ninguém está negando, né? Ninguém está negando. Quem é que vai ser louco de dizer que, eles falam só que o nome de Deus é Jeová. O nome de Deus é Jeová. Sim, mas quem está? Mas o nome que foi dado sobre todo nome é Jesus Cristo. É isso que diz a palavra. Então, não que Jesus, porque ele falou assim que o enviado não é maior do que quem enviou. Então, ou seja, Deus Pai, que é Jeová, ele é maior do que Jesus. Só que o caminho que leva até Deus é Jesus Cristo. Então não adianta você querer chegar, vamos supor, numa torre mais alta, se você não subir as escadas, não adianta se você não tiver uma corda, se você não tiver um caminho para chegar lá. Então, as testemunhas de Jeová, elas pregam um Deus vivo, elas estudam um Deus vivo e poderoso, sim, mas o caminho tem que ser preservado. Você tem que limpar o caminho. Imagina que se você mora aqui e existe um caminho que leva até uma cidade. Se você não cuidar desse caminho, você não ir lá, você não cortar os matos que estão no caminho, tirar as pedras que estão no caminho, para você poder chegar lá, se você tiver um carro, se você não tapar os buracos desse caminho, você cuidar do caminho, estou falando. Então o que acontece? Jesus é o caminho, você tem que cuidar desse caminho, sabe? Se alimentar da palavra, se alimentar do que Jesus falou, começar, sabe, tipo, orar, tipo, jejuar, buscar Jesus, entendeu? Então assim, você tem que estar
participando ali do caminho. Agora, se você pega, vamos supor, você fica, Deus, né, aquele lugar, eu quero chegar naquele lugar, e você deixa o caminho abandonado, aí começa a crescer mato, aí começa a abrir buraco, começa a trazer muitas coisas que venham impedir você de andar normalmente por esse caminho. E aí o que acontece? Você está deixando um caminho abandonado, como um terreno. Compra um terreno e deixa abandonado, para você ver o que acontece. Começa os vizinhos a jogar entulho, começa as pessoas querer tomar posse do caminho ali, do terreno. Então o que acontece, gente, é que as pessoas, elas pregam, né, as testemunhas de Jeová, elas pregam o Deus verdadeiro. É o Deus verdadeiro, só que o caminho que leva até esse Deus verdadeiro, ele está sendo o quê? Esquecido. Então falam, não, Jesus é filho de Deus. É como os católicos, né, eles falam de um Deus vivo? Falam, claro que falam do Deus vivo. Do Deus poderoso? Sim, mas Deus está manifestado ali? Não, por quê? Porque eles pregam Aparecida, eles falam de Jesus também, só que não o caminho não está sendo cuidado. Jesus falou que, né, a palavra dele fala que não há outro intercessor, né, entre Deus e o homem, é só Jesus. Então o que acontece, gente, as pessoas têm esquecido que é como você ter alguém e você não cuidar, não ligar para mandar um beijo, não ligar para mandar um abraço, porque, né, os defeitos, todos temos defeitos, mas você mostra as suas qualidades, então temos que cuidar do caminho. Cuidar do caminho, ir lá, passar, sabe, ver como é que está o caminho, sabe? Então, as pessoas não têm se preocupado com isso. E depois, não adianta, gente. Não adianta. Imagina você chega e você compra uma casa enorme. Enorme. Luxuosa. Cheio de sabe, conforto. Televisão de LCD. Vamos supor, o melhor videogame, eu não sei qual, sei lá, PlayStation 3. Na época, se eu for falar o nome de videogame, aí o pessoal depois, passar um tempo, já não é mais da época, né? Aí essa época que nós vivemos aqui, seria um PlayStation 3, um Xbox 360. Aí você coloca ali para você jogar. Aí você coloca aquela freezer, sabe, cheio de carne, comida. Você coloca aquele melhor som, você coloca, sabe, toda a sua família reunida ali. E aí você chega e você... Tudo isso aí, essa casa enorme, cheia de luxuosa, tudo é numa ilha. Certo? É numa ilha, tá numa ilha. Tá isolada do mundo, né? Tá numa ilha. E de repente você vai, você sai dessa ilha, você deixa, olha, eu vou ali, vou pegar um helicóptero, e vou até a cidade comprar as coisas para a festa. Então a festa está preparada, as pessoas estão na festa, a comida está lá, a mansão já está pronta, e você pega o helicóptero, você vai até, né, faz aquele caminho, né, que eu estou falando, e você vai comprar as coisas por um helicóptero para voltar. De repente o helicóptero quebra. De repente tudo que pode te fazer chegar até lá não dá mais certo. Não tem barco para ir, não tem o helicóptero para ir. E a única forma de helicóptero, né, porque como é uma ilha, não dá para ir com jato, com um avião, porque não dá espaço suficiente para poder pousar, tem que ser um helicóptero. Ou um barco. Só que de repente não tem barco mais, não tem, todos os barcos estão ocupados, eles estão quebrados, e de repente deu aquele dia que nada dá certo, você está fora daquilo que é para você. E aí, gente, como que você vai chegar, por mais tudo que esteja preparado lá, se você não tiver como chegar lá, porque você não tem o caminho? Não tem o caminho, não adianta. Como você vai andar por cima do mar? Você vai nadar até a ilha lá, morrer afogado? Você quer estar naquele lugar? Você conhece aquele lugar, porque que nem eu estou falando das testemunhas de Jeová, dos católicos, eles conhecem, sabe, a grandeza de Deus, a festa está preparada, tudo está preparado, mas não há um caminho, não há um caminho. Então, é isso que acontece, gente. Sabe, você não pode chegar até Deus por um helicóptero, você não pode chegar até Deus com um avião, né? Você tem que chegar por um caminho. O caminho, a palavra de Deus fala que é Jesus. Jesus disse assim, ó, ele se declara assim, eu sou o caminho. Eu sou o caminho.
Então é isso que eu digo para você, que às vezes você conhece a grandeza de Deus, você tem como aquela mansão, sabe, tudo já está preparado a festa, Deus quer te alimentar, Deus quer cuidar de você, Deus quer tudo, mas você está chegando de avião, você chega lá, você conhece Deus, você conhece a palavra de Deus, mas você não tem usufruído de Deus. Deus não tem se alimentado, sabe, sabe, daquilo que sai da sua boca. Sabe, não é agradável mais para Deus, porque você só conhece, como Jó disse, né? De ouvir falar, entendeu? Coisas maravilhosas demais para mim, né? Já falou que falava. Então, e ele disse depois, não, mas agora meus olhos te veem. Então, gente, é a questão de como que você está se achegando a Deus. Como que você está se achegando a Deus? E isso é você que tem que se preocupar, eu que tenho que me preocupar, nós temos que nos preocupar, porque Deus já deixou a palavra, Deus já mandou Jesus Cristo para morrer numa cruz, deu o nome dele, né, para que a gente viesse, sabe, pedir em nome dele, para que Deus possa se manifestar na sua vida, na minha vida. Então vamos tomar cuidado, gente, há uma maneira de escapar de toda essa desgraça que vai cair sobre a face da terra. Eu peço a vocês, venham meditar na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus e que você possa ser abençoado. Nossos vídeos já estão em 17 países, graças a Deus por isso. E estamos trazendo a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E ele disse aqui que há como escapar, né, para que a gente possa ser dignos de escapar, orando em todo o tempo, para que a gente possa escapar, se desviando do mal, sabe, gente, fazendo boas obras, né, porque só fazer boas obras, caridade, não vai dar salvação para ninguém, ser bonzinho, eu sou bonzinho, não, tem que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém.